Tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos Filho, sou psicólogo, terapeuta holística e hoje nós vamos conversar sobre autoestima. Como eu sempre falo com vocês, eu tenho um grupo de estudo sobre a Louise Hay e a gente sempre está lendo alguns livros dela e meditando e estudando a filosofia dela. Hoje eu escolhi fazer num lugar diferente. E tem uma planta, tem vento, né? Vai ter zoada de cachorro, vamos ver. Olha aí, vamos ver como vai ficar, né? Esse livro aqui, O Poder das Afirmações Positivas, é um livro fino e bem legal. Ele tem várias afirmações positivas e ele é dividido por capítulos. Foi o primeiro livro que eu vi da Louise Hay que fala um capítulo sobre autoestima. Eu vou, como de costume, ler um pedaço do capítulo e aí a gente vai refletir um pouco, tá? Ela diz assim: a autoestima nada mais é do que se sentir bem consigo próprio e, a partir disso, desenvolver a confiança em si mesmo. Esta confiança cria a autoestima e uma se alimenta da outra. Se você mantiver este ritmo, conseguirá praticar qualquer coisa. Como a autoestima decorre do que você pensa a seu respeito, você tem a liberdade de pensar o que quiser. Então, por que se depreciar? Então, vamos lá, né? A questão da autoestima, existem vários conceitos. Algumas pessoas têm até dificuldade de conceituar a autoestima. Mas eu gosto muito quando ela diz que a autoestima tem a ver com o que eu penso sobre mim mesmo. Qual o meu conceito que eu tenho de mim? Como eu me relaciono comigo com esse conceito de mim? Isso é preciso ficar bem claro, né? Para que a gente possa entender quem eu sou e, diante de saber quem eu sou, melhor lidar com o outro. Outra questão também da autoestima que a gente precisa levar em consideração sempre é que a gente precisa aprender com os bebês a nos amarmos. A gente vê um bebê que ele tem uma coisa aqui, né, da planta. O bebê, ele se aceita completamente, ele aceita o corpo dele e ele não se compara, né? Não existe uma comparação com outro bebê. Existe uma aceitação de todas as partes do corpo. E a gente vai ver que uma das coisas ruins, eu não estou achando a palavra, uma das ações negativas, podemos dizer assim, que mina a boa autoestima é a comparação. Por isso que dois aspectos importantes no conceito da autoestima são: primeiro, eu ter acesso e conhecimento do meu poder pessoal, e o segundo, a minha convicção do meu valor enquanto pessoa. Se eu sei do meu poder pessoal e se eu sei do meu valor enquanto pessoa, eu não vou me comparar com o outro. Eu costumo dizer que a grande sabedoria, talvez nossa, sejamos entender que não existe pior nem melhor. Sai dessa dualidade. Não existe o perfeito e o imperfeito, mas existe o diferente. Quando eu entendo que eu sei o meu valor enquanto pessoa, quando eu sei do meu poder pessoal, eu não vou me comparar. Eu não vou precisar me comparar com o outro, porque o outro, ele faz diferente. Ele não faz nem melhor nem pior. E eu também não faço nem melhor nem pior. É interessante que nos estudos da autoestima, a gente vai ver que a autoestima é uma construção. E aí alguns estudos dizem que, por exemplo, a pessoa que tem uma autoestima muito grande revela sinal de que alguma coisa errada ali. E uma baixa autoestima também. Aí a gente pensa que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio é o caminho mais coerente, né? Então é sempre o caminho do meio. E essa construção dessa autoestima perpassa pela vida adulta. Então o adulto é ele que tem que alimentar o seu poder pessoal, o seu conhecimento de si. Por isso, o autoconhecimento é muito importante para a nossa autoestima. Voltando dos aspectos negativos contra a autoestima, a boa autoestima, seria a comparação. É muito ruim quando a gente se compara. Normalmente a gente está diminuindo alguém e a gente se diminui. Quando a gente não sabe o nosso valor pessoal, o nosso valor enquanto pessoa, a gente começa a se depreciar. A gente valoriza demais o outro e se deprecia. A maioria das vezes a gente se deprecia, às vezes em tom de brincadeira, às vezes em frases negativas. E isso
é uma ação que vai minar a sua boa autoestima. E o terceiro é a gente agir, é o tudo ou nada, sabe? É os extremos, sabe? Ai, nada do que eu faço dá certo. Quando eu digo nada do que eu faço dá certo, eu não estou reconhecendo o meu valor enquanto pessoa e meu poder pessoal. Sim, eu já fiz muita coisa que deu certo, também fiz que não deu, né? Esse ato falha aí. Fiz muita coisa que deu certo. E será que é necessário generalizar? A generalização, quase que não sai. A comparação, o agir com tudo ou nada, são ações que minam a sua autoestima. Por isso eu costumo dizer, nos nossos estudos, que é sempre importante a cada realização que você fizer, você celebrar. Por quê? Eu esqueci uma coisa muito importante. Outra coisa que mina a nossa autoestima são as metas muito altas. Pessoas que colocam metas muito altas e não conseguem realizar porque elas são muito idealizadas, né? Muito idealizadoras essas metas, isso acaba minando a sua autoestima. Você fica se sentindo incapaz, você fica se sentindo burro, que não consegue, que sempre dá errado. Então é muito importante eu saber o meu valor enquanto pessoa e meu poder pessoal, para que eu coloque uma meta que eu seja capaz de alcançar. Eu costumo dizer que é sempre colocando metas possíveis. É melhor colocar 3 metas possíveis e eu ir realizando-as e elas irem me alimentando, me motivando para a próxima meta, do que eu colocar uma única meta muito alta e não conseguir realizá-la e essa meta ainda vir destruir minha autoestima. Sobre a meta, o que eu costumo dizer? Cada ação que você faz, celebre. Eu costumo dizer que é muito importante a gente ter uma memória afetiva positiva. Nós temos muitas memórias afetivas negativas. E aí, quando eu faço uma atividade, uma ação, e eu celebro positivamente, unindo aquela celebração àquela meta realizada, eu vou ter uma memória positiva. Por exemplo, se eu vou se eu realizo uma ação de... fugiu agora, né? Mas se eu entrego um projeto no prazo, se eu consigo pagar as minhas contas no prazo, já que talvez eu não pagava e hoje eu consegui. É muito importante eu celebrar. Eu vou sempre bater nessa tecla de eu celebrar. E, por exemplo, se eu vou comprar um livro e me dar de presente, naquele dia eu saber, esse livro eu estou me dando de presente porque eu consegui realizar uma meta. Eu tenho certeza, toda vez que você olhar para a capa desse livro, você vai lembrar: eita, aquele livro é daquela meta alcançada. Isso é a memória afetiva positiva. E é isso que nós precisamos. Eu vou terminar com uma frase do livro da Louise Hay que eu gosto muito, que tem a ver com respeito. Quando a gente se ama, quando a gente se aceita, quando eu sei o meu valor pessoal, quando eu tenho uma boa autoestima, eu me respeito e eu faço o outro me respeitar. A frase é essa. É deste livro mesmo, tá? Ui, quase que cai. Minha autoestima é alta porque respeito a pessoa que sou. Então eu desejo para vocês uma ótima semana. Esse é o vídeo dessa semana, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem. Eu vou deixar o link do nosso Facebook da Louise Hay e dos nossos estudos da Louise Hay. E espero que vocês cada dia mais celebrem o amor e o respeito a si próprio. Gratidão.